E agora estamos gravando. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar nossos corações. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, às altas vibrações, pedindo licença para iniciar essa aula, esse entendimento, esse compartilhar de saberes. Pedimos conexão com a fonte de tudo que nós já somos, que essa conexão fique cada vez mais alta, mais ampla, mais aberta. Nos conectamos com a equipe da ponta de lança, pedindo para que ela faça o resguardo, para que possamos abrir nosso campo intuitivo de uma maneira plena, sem receios. Nos conectando ao portal Platina. Eu sou o portal Platina. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. Pedimos aos nossos mentores, ou a forma como vocês quiserem se referir a eles, que estejam junto conosco, participando dessa aula, participando desses entendimentos. E vamos criar sobre nossa residência uma pirâmide de proteção, paredes externas douradas, paredes internas da cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos também nos conectar com todas as presenças manifestas e despertas. A presença Saulo, Kalki Bavagan, Satya Sai Baba, Hoje, Osho, e todos os outros e outras que despertaram e nos conduzem ao despertar. Que assim seja. Respire bem fundo. Podem abrir os olhos. Mas a pergunta continua. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente iniciar previamente nossa aula? Alguém começou a visualizar chamas flutuantes na casa? Presenças mais quentes, o André está balançando a cabeça, então significa que o André tem sentindo alguma coisa estranha, velas aumentando o tamanho da chama, né? O fogão fazendo a chama do fogão queimar mais rápido, queimando a comida dele. Se não tem nada que falar, a gente não precisa se preocupar com isso. Então a gente vai dar prosseguimento a isso. Então, só lembrando, elementais são espíritos, são criações divinas. Elemental, ela pode ser dividida como mente de Deus, elemental, é a mente de Deus. Então, são criações que criam, ou seja, eles são responsáveis por fazer a manutenção e a existência de tudo que há, certo? Então, da mesma maneira que a gente tem a profissão dos construtores, nós humanos temos uma profissão que são os construtores, pedreiro, mestre de obras, técnico em arquitetura, técnico em engenharia, engenheiro, tem toda uma equipe que é especializada em construção. E aí todo tipo de construção que vocês possam pensar, seja construção de edifício, seja construção de itens de consumo. A gente tem uma equipe que existe para isso. Da mesma maneira, o que tem embaixo tem em cima, e o que tem em cima tem embaixo.
Então, existe uma equipe que é aqueles que constroem a realidade. E a esses que constroem a realidade, nós damos o nome de elemental. Tá? Então, ele tem papel fundamental e muito importante. Pode ser que pareça para alguns que são espíritos simples, são espíritos primitivos, mas eles funcionam diretamente com o plano arquitetônico divino. Então, eles têm o seu lugarzinho especial em toda essa orquestra linda e maravilhosa que é a existência. Tá bom? A gente pode, às vezes, pensar egoicamente, né, até o momento em que a gente desdobra esse conhecimento, e nós, humanos, somos, ou humanoides, somos seres espiritualmente mais evoluídos que um elemental, sendo que o elemental tem conhecimento que a gente não tem, que é de construção da realidade, bloquinho por bloquinho. Tá? Então, a gente falou na semana passada os elementais do fogo, e hoje a gente vai trabalhar com um outro elemental para a gente conhecer bem essa dinâmica. Nós vamos trabalhar, a saber, a gente já trabalhou o elemental do fogo, então a gente vai trabalhar elemental do ar, elemental da terra, elemental da água, como os elementais básicos. E também vamos trabalhar com o nosso elemental pessoal, que é aquele responsável pela manutenção do nosso corpo físico, porque nosso corpo físico é matéria, e é matéria que deve ser preservada e criada. Então, existe um ser que está junto de nós, que é acessório à nossa evolução enquanto entidade física, que faz a manutenção em conjunto do nosso espírito desse corpo. Tá? Lembrando que o corpo físico é uma unidade inteligente e espiritualmente elevada. Nós é que bagunçamos isso com nossos conceitos. Então, nós temos uma veste altamente inteligente que responde aos mínimos comandos mentais. O problema é o que a gente tem como conceitos mentais. E aí que bagunça a veste. Tá bom? Aí se a gente tivesse a mente disciplinada, que é o que vai eventualmente acontecer conosco, né, na nossa caminhada, tudo que a gente processa na mente, o corpo simplesmente realiza. O corpo é uma unidade muito inteligente e sempre vai dizer sim às nossas sensações, às nossas emoções e ao nosso pensamento. Por isso que dá essa bagunça que a gente chama de adoecimento. O adoecimento nada mais é do que conceitos equivocados que vão repercutindo e acabam manifestando no corpo, porque o corpo simplesmente diz sim. E aí, como ele diz sim, ele manifesta nele. Maravilha? Então, hoje vamos trabalhar com o elemental do ar. Feche os olhos. Respire bem fundo. Soltem o ar devagar. Respire bem fundo mais uma vez. Soltando o ar com calma. Vamos levar nosso pensamento, a nossa intenção ao topo da nossa cabeça. Percebendo nosso couro cabeludo, percebendo qualquer pressão de ar sobre nossa cabeça. Com nossa atenção focada no topo da nossa cabeça. Vamos começar a relaxar nosso couro cabeludo, relaxar nossa testa.
Relaxa nossa sobrancelha, nossa orelha. Vamos relaxar nosso nariz, relaxar nossa boca, relaxar nossas bochechas, soltando a língua, soltando o queixo, relaxando o pescoço, soltando os ombros, todo som, além da minha voz, tem como único objetivo te deixar cada vez mais relaxado. Todo som, além da minha voz, tem como único objetivo te deixar cada vez mais relaxado. Todo som, além da minha voz, tem como único objetivo te deixar cada vez mais relaxado. Relaxando os braços, o cotovelo, o antebraço. Relaxando os pulsos, relaxando a palma da mão, relaxando os dedos da mão, relaxando o tórax, relaxando o abdômen, soltando o abdômen, relaxando a cintura, relaxando as coxas, os joelhos,
Relaxando a panturrilha. Relaxando os calcanhares. Relaxando os dedos dos pés. Relaxando as plantas dos pés. O corpo todo relaxado. Relaxando as sensações. Relaxando as emoções. Relaxando os pensamentos. Vamos, nesse instante, levar nossa atenção à região entre as nossas sobrancelhas, onde fica o nosso chakra frontal. Nesse momento, começará a entrar através do nosso chakra frontal uma luz branco azulada e ela adentrará pelo chakra frontal, saindo na mesma altura na parte de trás da nossa cabeça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora, o fluxo vai inverter. Vai entrar pela parte de trás de nossa cabeça, na altura do nosso chakra frontal, uma luz branco-azulada. E ela vai sair pela parte da frente do frontal. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora do topo da nossa cabeça vai descer essa mesma luz branco azulada e ela vai sair tanto na frente quanto atrás, na posição de nosso chakra frontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Respire bem fundo. Respire bem fundo mais uma vez. Deixe o corpo sentir bem essa respiração. Vou mexendo o dedo dos pés, mexendo o dedo das mãos. Vão trazendo a consciência para o seu corpo. E vão abrindo os olhos devagar. Enquanto cada um vai voltando, vou dar uma olhada aqui. Ok. Quem não voltou, levanta a mão.
Então, a gente vai ficar alternando, como a gente estava fazendo nas nossas aulas do início mesmo do curso. Vamos ficar alternando entre o trabalho com o frontal e o trabalho com os numerais. Lembrando que o trabalho com o frontal não tem nada a ver com abertura para ver além das dimensões. É uma limpeza e é um frequenciamento dele para que ele esteja, para ter a clara visão, a ver com clareza. Se isso começar a fazer vocês verem gente desencarnada, é consequência. Mas a ideia é que o frontal esteja aberto para ver as coisas com clareza, a forma verdadeira delas, e não aura, desencarnado, guia, espírito de luz, mestre ascensionado, ET, isso é consequência. Tá? A ideia é ver as coisas com clareza, para ter um discernimento dentro da sabedoria e dentro do amor verdadeiro. Maravilha? Alguém quer fazer algum comentário do exercício? Fiquem à vontade. Ah, sim, antes de vocês fazerem qualquer comentário ou abrir o comentário, lembrem-se, não existe pergunta boba. Você pode achar que a sua pergunta é boba, mas ela pode, na hora que eu responder ela tem um desenrolar muito maior do que isso. Ó, o Fred já falou que deu blackout nele aqui. Bom, isso é bom. Dizem que quando a gente começa a mexer sentir os chakras daqui para cima, fica tudo preto. Dá blackout mesmo. Bruno. Eu metei o preto e... Opa. Quem fala? Quem fala primeiro? Tô vendo a mídia aqui. Então, vou falar. Eu consegui visualizar bem e sentir, mas aí no meio do exercício veio a dor no numeral que eu já relatei para você. E eu estava até me esquecendo disso porque eu estava bem empenhada nos exercícios e tinha uns 2 dias que eu não sentia ele. Eu tinha uns 2 dias que eu não sentia. No meio do exercício já veio a dor de novo. E aí agora está aqui presente o que eu já compartilhei com você, né? Sem problema. À medida que a gente vai trabalhando isso, desbloqueando, saindo, ela vai dissipando e vai abrindo. Lembra, toda dor é consequência de bloqueio. Tem um bloqueio, a energia passa, ela expande e aí causa dor. Tá bom? Essa dor, por enquanto, é sua. Daqui a pouco ela vai deixar de ser sua também, tá? Quem mais quer falar comigo? Fala aqui conosco. Eu tive, assim, sensações de muito escuro e muito claro juntos, assim. Muito escuro e depois claro. Parecia que tinha alguém em volta de mim, passando, assim, sabe? Que dá aquelas coisas de sombra. Isso, tipo assim. Em Maravilha. primeiro Então, lugar, me deu medo, depois eu fiquei toda feliz. não necessariamente tem que ser um guia, não necessariamente tem que ser algo. É apenas o abrir. É aquele negócio quando a gente está com o olho fechado durante muito tempo. Na hora que abre, o que acontece? Os bastonetes, eles começam a captar luz. E aí começa aquele piscar. Então, quando a gente está com o olho muito tempo fechado, na hora que ele abre, ele começa a esse piscar. Quem mais? Ô, Bruno, eu vou complementar aqui, na verdade, porque eu não lembro de nenhuma instrução, para falar a verdade. Nenhuma instrução. E os momentos que eu senti de ter alguma consciência foi como se eu visse meu corpo ele relaxando assim um tanto que parecia que eu ia cair aqui. E
E bem no começo do exercício, eu acho, porque eu não ouvi as instruções durante a coisa, não ouvi. Então, eu acho que antes começaram a vir assim umas imagens como se fossem uns vultos, assim também, igual a Karen falou, mas nada assim nítido. E uma sensação assim de realmente de escuridão, né? De estar numa coisa assim, é como se tivesse largado no meio do espaço assim mesmo, né? Tipo, o astronauta saiu lá da coisa e está lá largado naquele breu. Depois disso, nada, 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 nada. Maravilha, Fred. Giovana trouxe aqui o entendimento que ela viu um montão de ET e astronauta, acho que ela está no mesmo lugar que você. Estou brincando. Vamos lá, vamos pegar as duas informações, tanto a Giovana quanto a sua. Quando a gente ultrapassa o laríngeo, a gente já entra no que a gente chama de os 3 chakras celestiais, né? Então, daqui para cima, a mente racional já não compreende. Então, é um lugar onde existe uma mente, mas não a mente racional. É uma mente superior. E se a mente não vai até lá, ela não capta nada. E aí, esse não captar nada é um... Esse não captar nada é justamente esse peito, esse nada. E essa sensação sua de flutuar, eu já vou fazer o link com o que a Giovana trouxe, é justamente quando eu fiz esse exercício, quando eu estava fazendo o curso de cromoterapia intuitiva, ele é como se você estivesse flutuando nas águas do início dos tempos. É, é as águas originais, é o barro da criação, é o ponto onde a criação se forma. Então, ali você fica flutuando. Você existe porque você existe, não tem mais nada, apenas você, tá? Que é basicamente tem dentro de todo mundo. Quando você entra no estado de meditação muito profunda, você atinge esse estado de nada. Aí, o que acontece da Giovana, aproveitando esse link? Como o exercício é justamente para limpar o frontal, muitas coisas do frontal, não necessariamente que ela tenha posto, criam ilusões. E o exercício é para romper com essas ilusões que geram bloqueios. Então, você tem um bloqueio e tem lá as ilusões. O que você viu, Giovanni, é o que a sua mente compreendeu do que poderia ser visto. Então, ela contou uma história para você do que realmente aconteceu. Aconteceu uma coisa completamente diferente. Semelhante, mas diferente. Então, não tinha, por exemplo, essa parte toda que parecia uma fantasia, mas isso foi como ela entendeu. À medida que a gente vai caminhando mais, esse entendimento entre o que aconteceu de verdade e aquilo que ela compreendeu, eles vão ficando cada vez mais afinados um com o outro, até que finalmente ela consiga compreender aquilo que é de verdade. Por que algumas pessoas viram o índigo? Porque o índigo é a cor do frontal. Eu só usei o azul claro, branco com azul claro, né, porque foi dado orientação para fazer a limpeza com essa cor. Mas o estimular o frontal, inevitavelmente, gera a cor índigo, é a cor dele mesmo. Alguém mais quer falar conosco? Sim, o frontal e o laríngeo, os 3 de cima têm uma ligação muito forte entre eles. Esse aqui é o verbo divino, esse aqui é a sabedoria divina e esse aqui é o amor divino. Então, os 3 têm uma correlação muito poderosa entre eles. E tem algumas linhas de entendimento que diz que o laríngeo e o frontal são responsáveis pela intuição. Então, uma vez você
trabalha com um deles, você ativa o outro, e assim substantivamente. E além do mais, você está recebendo uma carga energética. Quando você recebe uma carga energética, como a Bia já percebeu, ela distribui por todo o corpo. Onde tem bloqueio, ela apita. Às vezes com dor, às vezes com pressão. Mais alguma dúvida? Algum relato que vocês queiram falar? Bruno. Elementais. Oh, Érica. eu? Peraí. Pode falar, Érica. Eu relaxei muito da maneira que você foi falando e eu vi um azul escuro muito forte, né? Uhum. E depois ficou como se fosse muita energia na cabeça, sabe? Sua testa até franze e a perna doía. Aí você falando aí, quem quiser comentar alguma coisa, eu queria até falar, mas estava parecendo uma pressão na cabeça, a perna doendo. Eu fiquei aqui concentrada. Mas gratidão, Bruno. Muito bom exercício. Como eu falei, cada vez mais, quanto mais a gente libera, menos a dor vai ficar. Pode ter certeza. Tá? Tá. Maria José? Bruno, eu senti a pressão, não, quer dizer, pressão não, uma vibração na cabeça, isso do trabalho já começa a sentir, né? Aqui atrás também, mas isso é só a vibração que eu já sinto. E quando você falou, que você começou a contar, eu senti como se fosse assim, uma luz branca, um flashzinho de luz, e conforme você foi aumentando, contando 10, 11, 12, aquela luz, aquele flash ia aumentando, aumentando, aumentando. Só isso. Depois, aquela vibração. Não, maravilha, maravilha. Por que eu faço a contagem? Gratidão, querida. Por que eu faço a contagem? Eu faço a contagem porque é o que a gente chama de pulso. O que eu estou fazendo é estimulando com pulsos cada um das frequências lá que eu estou trabalhando. Então, é mais fácil, em vez de eu dar o comando agora, e aí dar um pulso único, eu dar pulsos contínuos de 7 em 7. Normalmente eu trabalho só com o número 7, mas, por orientação, me pediram para ir até o 21, para poder fazer um estímulo mais longo e mais assertivo dentro daquilo que a gente precisava. Mas, no geral, vocês vão ver contando só até 7, quando precisa ser contado, tá bom? É uma técnica que aprendi dentro da apometria, que a gente utiliza esses pulsos para poder fazer emissão ritmada de energia. E aí fica mais fácil a percepção e a ampliação dessas percepções. Maravilha? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai para o exercício de conversar com os elementais. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido para Bela. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Repetindo as instruções para quem está conosco hoje pela primeira vez. Sentiu algum medo, alguma insegurança, respira fundo e abre os olhos, tá bom? Ou se não quiser realizar, apenas fica com o olho aberto e vai sentindo no corpo, tá? Às vezes pode sentir uma certa insegurança da percepção de algo que não lhe é familiar, tá? Lembra que a gente está sendo resguardado por uma pirâmide que é uma criação mental nossa, que a gente fez em egrégora, então está bastante reforçada. A gente está sendo resguardado pela equipe da ponta de lança,
os guardiões, para que eles tenham uma acessibilidade maior, dá para sentir a quantidade de gente que está em volta de vocês, e está sendo resguardado pelos seus próprios mentores, tá bom? Então, se vocês ainda assim tiverem receio, fique com o olho aberto. Isso eu estou falando para quem está conosco aqui ao vivo e também para quem vai realizar esse exercício no tempo e no espaço em que está sendo assistido essa aula lá pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá de novo, fechar os nossos olhos. Procurem relaxar novamente o máximo possível os seus corpos. Eu não vou conduzir o relaxamento, vou deixar por sua própria conta o relaxamento. Apenas prestem atenção ao corpo de vocês, tá bom? Se surgir algum pensamento, leva a sua atenção para alguma parte do seu corpo, mas é importante que vocês percebam o seu corpo. Nesse momento, pedimos aos nossos queridos mentores que seja trazido a nossa presença ao nosso querido elemental do ar. Agradecemos a sua presença. Vou pedir para que você, meu querido elemental do ar, faça um círculo de correntes de ar na altura do tórax daqueles que estão participando desse exercício. Agora. E essa corrente gire em sentido horário. Agora eu peço para que se gire em sentido anti-horário.
Peço agora para que aumente a velocidade do giro em 1,5 vezes. Maravilha. Agora vamos parar o giro. Vou pedir para que você projete sobre todos uma corrente de ar que envolva todo o corpo de quem esteja fazendo o exercício. Agora. Peço a você que agora altere entre um vento mais quente e um vento mais frio, de forma alternada. Agora. Maravilha, pode cessar. Vou pedir para que você se conecte ao nosso campo energético de forma não incorporativa, na contagem de 7 pulsos, para que ele possa gerar, através dessa conexão, uma imagem mental e energética do seu ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Agora eu peço que se desconecte do campo energético nosso, estamos fazendo exercício, mas antes de desconectar, peço que realize um alívio de qualquer processo de bloqueio relativo a pontos de conexão energético nos corpos daqueles que precisam. E na contagem de 7, realizar esse desconexão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respire bem fundo. Respire bem fundo mais uma vez. Vamos tomando a consciência do corpo. E abrindo os olhos com calma. Quando vocês vão voltando, deixa eu ver. Através da câmera. Quem ainda não voltou. Quem só tem a fotinho, eu vou ter que ler o campo para saber se voltou. Respira bem fundo, Fred. Mesmo quem não abriu o microfone, só manda um oi aí dizendo se voltou, tá bom? Voltei, Bruno. Maravilha. A Ana está com positivo ali. Eu também voltei. Maravilha, maravilha. Também. Silvano também, maravilha. Como eu falei nas aulas anteriores, primeiro a gente vai trabalhar com os espíritos mais próximos da gente. Nossos mentores estão próximos, espíritos da natureza, para a gente poder entender. Uma coisa é importante, por que a gente frisa bastante essas sensações? É fenômeno? É fenômeno. Mas tem que lembrar que não é para aprender o fenômeno, mas saber que ele existe, que a gente pode sentir, que a gente pode tirar lições dele, tá bom? Não é ficar do tipo, ai meu Deus, tem um bicho aqui. Não, não é isso. É entender que existe e que é natural. Só isso. Tá bom? Quem quer começar a falar comigo a respeito do que sentiu, do que presenciou? Eu, Manda aí, André. cara, como se diria meu afilhado, que doido! Nossa! Mó viagem, né? Mó viagem, bicho, que trem maluco! De todas as atividades que a gente já fez aqui, essa foi a mais intensa. Porque a sensação que eu tive é que tinha alguém sentado no meu lugar, diferente de mim. Assim, eu tomei um solavanco tão forte, como se tivesse alguém entrando, ou alguém saindo, não sei. Mas meu corpo ficou pesado e ele travou. Ele travou, porque a mente tentava mexer o corpo e o corpo não respondia. E eu naquele assim, mexe, o corpo não mexia, não mexia. Eu sentia a sensação do ar passando, o corpo esquentando, o corpo esfriando, a transição do ar,
mas o corpo não mexia. Ele só mexeu na hora que você pediu para ele ficar do lado e entrar no campo. Aí eu consegui mexer o corpo. Mas, e quando você pediu para poder ele entrar no campo e a gente visualizar, tentar visualizar, eu não consegui visualizar nada, mas a minha mente fica assim, cobra, coruja, uma pessoa. Tipo assim, foi engraçado, sabe? Foi interessante, porque eu percebi que a mente estava tentando identificar alguma coisa, tipo assim, ela colocar uma imagem, mas não tinha imagem. Mas o mais intenso foi a sensação de ter alguém sentado que não é além de mim, sabe? A energia, ela desceu com força e ela travou meu corpo. Por isso que eu falei assim, foi de todas as sensações que eu já tive nas aulas, essa foi a mais intensa. Basicamente, você só deixando bem claro que não houve uma incorporação. O que houve foi um acoplamento energético no corpo, e aí você sentiu essa sensação do expandir-se, e ao expandir, você ficou confuso o que era, porque ao mesmo tempo você estava lá, mas estava cá. Mas na verdade a sua percepção que estava expandida. É muito legal quando a gente começa a fazer esse exercício que dá essa expansão mesmo, porque a gente não está acostumado de forma consciente a estar expandido ao nosso tamanho energético, por assim dizer. E aí perde-se essa sensação de mexer, porque o comando não vai. Eu sou maior do que isso, mas eu estou sentado. Mas eu sou maior que isso, mas eu estou sentado. E aí buga. E aí você não tem o comando para poder fazer o corpo mexer. Eu nunca passei por uma incorporação, então eu não identifiquei como isso. É alguma coisa estranha. Acredito que deve ser parecido, mas eu estava ali o tempo inteiro, estava tentando mexer, mas não conseguia. Então, não sei o que se trata de uma incorporação, mas... A gente vai ter a oportunidade, aqueles que desejarem, mas bem lá para frente, de ter um trabalho incorporativo com toda a segurança e todo o resguardo possível, tá bom? E novamente eu digo, quem não quiser realizar não tem problema, Giovanni. O importante é que o campo sabe, a sua percepção maior recebeu os comandos e você recebeu informações. Então, é que nem o Fred. O Fred, ele recebeu os comandos do exercício passado, mas ele mentalmente não percebeu nada. Ele simplesmente não ouvia mais nada, mas a mente superior dela, só para diferenciar, tá? Só para ficar didático. A mente superior dele percebeu todo o comando e realizou. E é ótimo. Então tá ótimo. Tá bom? Quem mais quer falar comigo? Fala aqui conosco, quer dizer. O Fred, falar. Não, vai, Érica. Como o André falou, foi uma experiência forte e eu me senti muito bem, muito feliz. No início, veio aquela pressão muito forte na cabeça, um enrijecimento no pescoço, mas foi de imediato sentir o gelo nos pés, as pernas enrijecerem. Quando veio para o peito, uma sensação muito boa, encheu meu coração de alegria, porque foi uma sensação que eu já senti antes desse gelo. E quando, de acordo com você foi dando os comandos, Bruno, a sensação passava, amenizava, depois vinha de novo nos locais onde você falou. Quando foi para desbloquear, né, algum canal onde sente dor, enrijeceu o lado esquerdo da cabeça, passando pelo humeral até na perna, e se apresentou para mim com uma imagem que eu já vi antes, um ser muito branco, que irradia luz branca, azul, e meu coração se encheu de alegria, eu comecei a chorar de emoção,
e veio umas frases assim que às vezes nós, né, somos tão pequenos assim, tem tantas dimensões, tantas coisas. Veio umas imagens de uns gelo, de uns Alpes, uns negócios muito bonito. E esse gelo que eu senti, eu já senti várias outras vezes, às vezes em momentos de muita dor, vinha esse gelo, esse enrijecimento, e a dor sumia, ou mesmo às vezes com outra pessoa com dor, que eu intencionava uma oração, alguma coisa, eu senti esse gelo também. Bom, foi isso. Gratidão, Gratidão. Pedro. Quem mais? Bruno, Coisas muito pessoais eu não vou comentar não, tá? tá. Não, estou falando com relação ao processo da Érica, tá? Isso é muito pessoal do caminhar dela, então isso eu não vou comentar. Fala, Karim. Então, ontem, nada a ver com hoje, eu tive um gelo, mas em todo o corpo, e eu acabei dormindo até passar o gelo. E foi o mesmo gelo que eu senti hoje. É um gelo muito gelado mesmo, entender? A minha mão gela. E o que aconteceu? Enquanto tinha que ser o gelo e o vento, ou o ar, ou o calor, alguém parou do meu lado esquerdo como um fogo, como uma fornalha, e foi me passando um calor e um clarão, só que só ficava do lado esquerdo. Parecia uma pessoa que não deixava eu expandir para o lado esquerdo. Aí eu fui contornando e fui para frente da pessoa e passei tudo. Só que eu ainda sinto queimando todo o braço e o rosto. Alguém, alguém aí tá alguém aí tá querendo deixar você mais confortável para não impedir que sua mente ficasse muito presa à sensação do gelo. E aí só que ele exagerou um pouquinho mais na dose de energética e você está sentindo ela até agora. Inclusive, depois você fala com ele que está bem aí do seu lado para maneirar um pouquinho, porque depois você pode sentir isso de novo. Agora, entenda que esse gelo é mais uma preparação da sensação. Às vezes a gente tem uma pré-cognição daquilo que vai ser realizado em aulas, isso é normal, tá? Quando a gente começa a trabalhar um campo energético maior, às vezes a gente tem que percebe que a aula que está assistindo foi uma aula que já foi dada, mas ela não foi dada, porque a gente tem uma pré-cognição, tem uma abertura de um algo que vai acontecer, por exemplo, um dia ou 2 dias depois, ou quase um mês depois, e dá essa sensação de que já teve essa aula. E aí você teve essa pré-cognição na forma de sensação corpórea. Por isso, a lembrança de que algo aconteceu da mesma maneira. Gratidão, querido. Quem mais quer falar conosco? Eu vou falar, Bruno. Então vai lá, A Ana. Ana. Então, no sentido, a hora que a gente foi para o sentido horário, eu senti gelado e como se fosse um cone, assim, né, de tipo um tufãozinho rodando. E o meu ouvido esquerdo, ele entupiu bastante. E depois, quando você pediu para ir para o anti-horário, ele desentupiu e eu senti toda a sensação quente. A hora que também você pediu para envolver o corpo, eu senti uma luz muito grande, branca, e as minhas mãos pareciam que iam, sei lá, de tanto que elas pulsavam, assim, as duas mãos, né? E na hora de manifestar no campo, eu vi também como se fosse uma pessoa em azul, um azul turquesa, e
todinha meio rachadinha, assim, de coisinhas brancas, como se fosse um negócio do Homem-Aranha, mas só que era azul e branco, sabe? E era uma silhueta também, era uma pessoa que eu vi manifestada, mas foram essas sensações que eu tive nesse exercício. Gratidão, querido. Mais alguém? Vamos lá, Bruno. Olá, Faed. A mente também ela ficou tentando decodificar o camaradinha. E aí, tipo, veio até tipo imagem de um fantasminha, alguma coisa assim. E na hora do acoplamento que você falou, Uhum. era como se eu sentisse que tivesse em volta, assim, bem em volta, né? Como se tivesse em volta. A parte do sentir, né, a presença assim do corpo. Tem uma hora que eu falei assim, pô, mas já tá frio aqui já, por que esse trem vai soprar assim ainda mais? E aí, mas foi legal assim perceber. O quente não foi tanto. Na verdade, assim, como se o frio tivesse sido potencializado e o quente tinha parado um pouquinho essa questão da mudança de temperatura. Mas a parte do tórax em si deu a impressão de que antes do comando já estava. Né? Antes do comando eu já estava, assim, já estava movimentando. E aí, o que eu queria falar era o seguinte: era como se eu visse, mas não visse. É como se O aparecesse movimento. uma imagem aqui dentro, mas você sabia que estava de olho fechado, mas a imagem estava aqui dentro, não é? Não tinha nenhuma imagem, mas era como se eu soubesse que tinha uma imagem. Então, essa é a imagem que É aparece dentro isso. da mente. Mas assim, não tinha nenhuma formação de imagem assim mesmo, sabe? Não tinha formação de imagem. Era tipo assim, ó, eu sei que tem uma imagem formando. Era tipo isso. Sim, isso que a Eu gente chama sei. de evidência intuitiva. Ela funciona desse jeito. Você sabe que tem imagem, mas você não vê a imagem. Foi tipo, ó, tem uma coisa rodando aqui mesmo, assim. Mas eu não vi isso rodando. Mas tem uma coisa rodando aqui. Além da sensação em si, né? De que tinha uma sensação assim corporal. E aí também tinha essa questão dessa imagem que não era imagem. Maravilha, Fred. É desse jeito mesmo. A evidência intuitiva, ela funciona, é diferente da clarividência que você vê mesmo, a formação de imagem, como você vê com os nossos colegas, eles falando de uma imagem formada. A evidência intuitiva, que todo mundo tem, ela forma eu sei que tem uma imagem, eu sei que tem algo na minha frente, eu vejo alguma coisa na minha frente, mas eu não vejo alguma coisa na minha frente. É como se fosse um saber, é um ver sem ver. É isso que é evidência intuitiva. É um tanto esquisito falar, assim, explicando o que ela é, mas ela é desse jeito. É o ver sem ver, é o perceber sem perceber. É só no campo intuitivo mesmo. Quem mais quer falar? Eu, Não, manda aí, Maria José. assim, no começo, na parte, o primeiro comando do tórax, eu senti gelado, essa parte aqui. Depois, eu acho que a mente quer muito tentar sentir. Eu percebo isso, que a mente, eu estou numa fase que a mente está querendo tudo. Ela quer ter o comando. E eu fico chamando ela, vem comigo, vem cá, sabe? Depois eu não tentei, não consegui, não vi nada, não senti o calor, não senti. E
não. Agora, me deu uma coceira muito grande aqui, no lado esquerdo, no numeral, aqui, né? Aqui atrás. Coçou muito, muito, muito. Mas não vi nada e não senti mais nada. Só assim um frescor. Só isso. Maravilha, querida. Por que eu peço primeiro o sentir no corpo? Para validar o corpo físico, lembra que o corpo físico valida as coisas. Depois é para a mente ficar mais segura, né? Olha, tá sentindo, é um ventinho, é um quentinho. Aí a mente fica segura e relaxa. Na hora que ela relaxa, sente no campo. E o campo não pertence à mente. E aí pode acontecer que nem aconteceu com alguns colegas. A mente começa a bugar. Ficar vendo pássaro, cobra, jabuti, os números da Mega Sena. Ela simplesmente não entende o que está acontecendo e começa a jogar imagens aleatórias. Mas isso é porque não faz parte dela. Ela não tem parâmetro. Se ela tivesse parâmetro, ela ia te jogar uma imagem, pum. Agora, à medida que ela vai entendendo que isso é natural, aí ela relaxa. E na hora que ela relaxa, ela começa a ver coisas que ela não tem parâmetro. Por exemplo, o fantasminha do Fred, o homem azulado, que alguns viram, né? Não o homem, né? A silhueta azulada. Mas isso é normal. Não tem que se preocupar de não ter visto nada. Às vezes, a imagem vem depois, na hora que a mente relaxa um pouco mais, aí forma uma lembrança de algo que foi visto, mas não percebido. Tá bom? Quem mais quer falar conosco? Gratidão, querida. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, no geral, da mesma maneira que eu falei para vocês na semana passada, que o elemental do fogo tem de forma simbólica a palavra salamandra, eu espero que vocês pelo menos tenham tido a curiosidade de olhar no Google o que é a salamandra, na parte de elemental do fogo. A gente tem por elemental do ar as fadinhas, as spirits e as pixies, que são representantes também do elemental do ar. Então, quem ficou com vergonha de ter visto uma fadinha e não quis falar, saiba que também é uma das formas etéricas de manifestação desses seres, tá bom? O formato, sinceramente, não importa. É que nem perguntar como é que é um anjo. Aí algumas pessoas vão descrever um anjo como... Tá vendo? A Viviane viu, ela não quis falar, ela só escreveu aqui, ha, não ficou com vergonha, mas não quis falar que tinha visto uma fadinha. Tem algumas pessoas que veem anjo na forma de um humanoide todo brilhoso, só que não tem asas, ele só é puro brilho, mas tem um formato humanoide. Tem outras pessoas que veem anjo na forma mesmo de um ser humano alado. Então, vai muito de como a mente percebe esse campo. O que é a asa? A asa é a pura expressão do chakra humeral quando ele está aberto. Quando ele está aberto, ele emite um campo energético que forma uma asa. Eu já até, nas aulas anteriores, depois vocês procurem no YouTube, eu não lembro qual foi a aula que eu coloquei, talvez na aula que vem eu coloque essa imagem de novo, que é o campo do humeral quando ele está completamente aberto, ele forma asas. Tá? Então, quando a gente vê a imagem de um anjo, na verdade, essas asas, né, porque eles descendem de um povo que evoluiu dos pássaros, por isso tem asa. Não, é porque o humeral dele, essa conexão com a fonte, ela é completamente aberta e jorra um campo energético na forma que parece asas. Tá bom? Então, para a semana que vem, nós vamos continuar nosso exercício com os elementais. E
a gente vai indo para aumentar essa percepção do nosso campo natural. Maravilha? Então, meus amores, vamos fechar nossos olhos. Agradecemos nesse momento aos espíritos da natureza que estiveram junto de nós, nos proporcionando sabedorias e entendimentos. Agradecemos aos nossos mentores pela boa vontade, que sempre está junto de nós, nos protegendo e nos orientando, e aumentando cada vez mais nossa bagagem enquanto caminhamos. Agradecemos aos guardiões da equipe da Ponta de Lança pelo resguardo no tempo e no espaço em que essa aula está sendo assistida, pois sei que estarão protegendo também aqueles que estarão assistindo posteriormente essa aula, pois não há tempo e não espaço para aqueles que praticam o bem. Agradecemos imensamente a fonte criadora, que somos nós, e que tudo permeia, por mais essa oportunidade de entender o seu funcionamento e nos colocar um passinho mais para a sua manifestação. Agradecemos principalmente a nós mesmos por nos permitir estarmos aqui em comunhão e entendimento e por essa troca de saberes. Gratidão profunda, que todos sejam abençoados hoje e sempre. Então, para aqueles que estão aqui conosco ao vivo, uma linda e maravilhosa noite. Para aqueles que não estão conosco ao vivo, um lindo e maravilhoso horário que vocês estão assistindo, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E vamos que vamos, e tá tudo certo. Gratidão. Gratidão, Bruno. Fica com Deus. Fiquem com Pessoal, Deus. fiquem com Deus. Quem depois, se vocês quiserem, podem mandar mensagem no particular. Se vocês estão assistindo esse vídeo depois, escrevam nos comentários que a gente vai ler e vai responder. Beijo no coração de todo mundo. Saindo em 3, 2, 1, fim. Opa, esqueci.